O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie convidam você a participar do programa Portal Educativo. Fala aí, gente boa, aqui da TV Ondas Play. Estamos iniciando mais um programa Portal Educativo, dando continuidade à nossa série de entrevistas, histórias incríveis. E hoje trazendo aqui uma convidada super especial, doutora Neia, que vai contar essa história incrível dela, todos os legados que ela deixou aqui na nossa cidade de Maricá. Gente, de Aristóteles a Paulo Freire, nós aprendemos a entender que a formação, a educação, ela se dá principalmente pela vivência, pela experiência. Por isso, atendendo um pedido de você, ouvinte, você que nos acompanha, nosso espectador aí do outro lado, a gente criou essa série de entrevistas, histórias incríveis, para trazer um pouquinho da história da nossa cidade aqui da região e dessas personalidades que foram pessoas fundamentais na construção da história do nosso município de Maricá. Então, doutora Neia, hoje a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, o nosso público quer saber quem é a doutora Neia, claro, muito conhecida aqui, mas a gente quer conhecer essa história, desde lá do início até hoje. Você passou por diversos segmentos, atuou na gestão pública, atuou na clínica dentária, atuou como comerciante e foi deixando vários tijolinhos na história do nosso município. Então a gente quer conhecer essa história e partilhar com o nosso espectador aqui da TV Ondas Play e do nosso portal educativo. Com a palavra, doutora Neia. Bom, vamos começar pela infância, né? Eu fui criada pela minha avó e meu avô. E minha avó vendia bolinho no colégio Elisiário Mata para poder sustentar a família, junto com meu avô, que era relojoeiro. Assim, era uma vida bem simples, né? Nunca faltou nada, mas era uma vida bem simples. Mas, assim, foram pessoas que sempre me incentivaram muito, entendeu? Meus avós foram tudo na minha vida. O que eu sou hoje, eu agradeço a eles. A minha infância com eles. Porque meu avô era um cara que não teve estudo, mas ele conversava do padre ao gerente do banco, sem estudo. E as pessoas iam para lá cortar cabelo e conversar com ele. E ele, assim, passou muita coisa para mim, coisa boa. Isso, assim, uma coisa que eu tenho que falar da minha família. Somos pessoas, assim, honestas, muito honestas. Isso sempre foi muito importante para minha família. Tanto que, assim, eu tenho 3 filhos e falo sempre para eles: eu quero que vocês tenham os 3 Hs, sejam honestos, humanos e humildes. E eles seguem até hoje essa regra. No mundo como o nosso, isso é tão valioso, né? Esses valores, isso ser passado. Estudei em Maricá uma parte da minha vida, né? E depois fui para Niterói, porque os colégios aqui... Eu fiz o normal aqui em Maricá, que era normal antigamente, e fui fazer o 2º grau, que era profissionalizante, lá em Niterói. Então, fazia as 2 coisas, uma de manhã e outra à noite. Você fez formação normal também? Normal, sou professora. Trabalhei como professora. Olha aí, Portal Educativo traz a professora doutora Neia. Trabalhei como professora e aí eu não gostava muito porque era muito triste, porque era no colégio público e eu via muita tristeza nas famílias, pai alcoolizado, trazendo o filho, jogando lá dentro, e a gente sem poder fazer nada pelaquela criança. Era uma coisa muito... Eu falei assim, cara, eu tenho que estudar. Aí eu falei, vou estudar e tenho que passar nesse vestibular de qualquer jeito. Aí, graças a Deus, estudei, consegui passar para odonto, que não era a minha primeira opção. A minha primeira opção era medicina, mas a minha mãe não tinha grana, né, na época, para bancar, que é uma faculdade bem cara. Cara, e eu acabei... Odonto também não é uma faculdade barata, mas no final tudo deu certo e eu morei em Campos e
a minha mãe conseguiu me ajudar e eu consegui me formar lá em Campos. Já trabalhava na época da faculdade, a gente fazia estágio e ganhava um dinheirinho para poder ajudar no sustento lá. Então, assim, não foi fácil. Foi realmente muito difícil. E quando eu me formei e vim para o Rio de volta, eu fiz o estágio, né, no Getúlio Vargas, lá na Penha. Sim. Eu passei como acadêmico bolsista, né? Antigamente tinha, acho que tem hoje ainda. Aí eu passei para o Getúlio Vargas. Eu vinha de Campos ao Rio. Saí de Campos 5 horas da manhã, chegava no hospital às 10 mais ou menos, que eles deixavam chegar um pouquinho mais tarde. Você vê a persistência, a vontade. 24 horas no hospital, saía 5 horas da manhã, voltava para Campos, chegava em Campos 10 horas, ia para a faculdade, ficava até a noite, porque antigamente a odontologia era de segunda a sexta, tinha às vezes aula sábado, e era manhã, tarde e noite. Então, assim, realmente foi uma boa faculdade, me formei muito bem. Os professores eram professores da UF, da UFRJ, que iam para Campos dar aula. Então, assim, tive uma boa escola, não posso reclamar. Depois disso, lá no Getúlio, né, conheci um amigo, falei, por que você não faz bucomaxilo? Porque lá era só trauma, né, eu não tinha outra coisa para fazer. E comecei, vou fazer buco. Aí fui para o Fundão, fiz um estágio lá, com uma pessoa me arranjou um estágio. Aí fiz o concurso, passei, fiz bucomaxilo no Fundão, me formei. E assim, nisso eu já tinha passado no concurso em Maricá. Concurso para dentista, para trabalhar no hospital. E passei em primeiro lugar. Que maravilha, hein? Aí, eu trabalhando no hospital, eu sentia muita dificuldade, porque tinha muita coisa de bucomaxilo que eu não tinha como resolver. Aí eu fui para o Fundão, consegui me formar lá e voltei para Maricá. E assim, o Marcos Vitoriano, agradeço muito a ele. Doutor Marcos. Porque foi ele que me liberou para fazer o curso lá no Fundão, na época. Entendeu? Isso eu agradeço muito a ele. E consegui para ele, ele inteligente, porque ele me trouxe de volta, né, com uma especialidade que Maricá não tinha. E eu trabalhei, acho que 25 anos, sozinha. Quem fazia o sobreaviso em Maricá de bucomaxilo era eu, durante 25 anos. Eu e a enfermagem. Algumas desmaiavam, entendeu? Ajudando, e algumas ajudavam. Então, assim, foi bem complexo, mas eu consegui passar esses 25 anos ileso, sem problema. E, assim, o meu avô, quando ele estava com uns 80 anos, ele teve um problema no fígado, né? E teve que ser internado de urgência. E em Maricá não tinha muito essas coisas aqui, ele teve que ir lá para o Antônio Pedro. Então, Niterói. Então, assim, na época a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha muita condição. Eu vi meu avô em cima de uma maca de metal, entendeu? E eu não podendo fazer nada sobre aquilo. Por isso que, quando ele morreu, né? Depois de um certo tempo lá, morreu, ele foi operado, acabou morrendo. Eu pensei assim, eu estou aqui no hospital, o que eu puder ajudar para as pessoas não passarem pelo que eu passei, entendeu? Porque eu achei, assim, muitas pessoas muito desumanas. A gente tem pessoas muito boas, profissionais, assim, excelentes, mas a gente também tem profissionais que não ajudam em nada, entendeu? Então, assim, o que eu pude ajudar, dentro do Conde Modesto Leal, eu ajudei. Fui subsecretária 2 vezes. Vou te falar, assim, poucas pessoas morriam na minha gestão, porque eu corria atrás de transferir, dava jeito. Eu ia para reunião de secretário só para fazer amizade, para conseguir vaga. Então, assim, foi uma batalha muito grande a minha vida. Não foi uma coisa fácil. Mas, assim, eu fiz odontologia e eu não pensei que eu fosse gostar tanto do que eu faço. E hoje, se eu fosse voltar e fazer medicina, eu faria odontologia e bucomaxilo de novo. Porque eu passei esses 25 anos no trauma ali do hospital. Chegava ali 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, chegou o paciente. Cara, eu acordava numa felicidade, aquilo nunca me incomodou. E Letelma, meu marido, maravilhoso, sempre ajudou muito e sempre aceitou e, sabe, ainda me ajudava, levava. E eu saía às vezes de madrugada de carro, ia lá rapidinho, atendia o paciente e voltava para casa. Então, assim, eu também tive um apoio muito grande, casei muito bem, entendeu? Dei muita sorte.
Que isso é uma coisa que poucas pessoas podem dizer na vida, né? É verdade. Assim, eu tenho um marido nota 1000 mesmo. Ele é amigo, ele é companheiro, ele é um bom pai, bom filho, tudo de bom. Não tenho o que reclamar. Talvez ele tenha que reclamar de mim, porque eu sou meio assim, né, meio mandona, né? Mas no final a gente se entende aí, ele é fantástico. Você falou desse amor pela profissão, né? Isso é tão importante, principalmente quando você atende sujeitos, pessoas, né? E numa emergência de hospital, né, eu tive a oportunidade de trabalhar 13 anos e meio também direto numa emergência, plantão de final de semana, e o quanto a gente vê as pessoas ali naquele ambiente de uma forma muito fragilizada. Né? As pessoas chegam fragilizados, é uma situação que muitas vezes tem impactos em vários âmbitos da vida da pessoa, vida laborativa, né, de trabalho, vida social, vida emocional, vida familiar e a parte física, né? Então é tão importante esse amor pela profissão que a doutora Né traz aqui como um grande combustível quando você efetivamente vai atender o outro. Mas, doutora, muita gente tem dúvidas sobre o que faz um bucomaxilo, né? Seja na clínica, né, ambulatorial, seja na emergência, né? Como é que é o trabalho de um bucomaxilo e aonde ele vai intervir na saúde dos sujeitos? Bom, se sofreu um acidente na estrada, você vai para o hospital. A face, quando você tem fratura de mandíbula, de nariz, de órbita, olho, né, o entorno do olho, isso a gente recebe o paciente, a gente que faz a sutura, a gente que estabiliza para o sangramento, a gente que monta a face. Às vezes, um bom bucomaxilo, o paciente não precisa passar nem por um segundo tempo de cirurgia plástica. Porque, assim, o buco está acostumado a suturar muito ali, porque a gente pega muito isso, estabilizar a fratura. Então, assim, você tem muita prática em cima daquilo, então você fica muito bom naquilo. E, assim, os caras que realmente gostam do que fazem, não tem pressa. Eu não tinha pressa. Eu montava aquilo como se fosse um quebra-cabeça. Tanto que eu encontro pessoas na rua, né, que às vezes eu fui no açougue outro dia, aí eu olhei pro cara assim, a cicatriz, né? Aí ele falou assim, ficou bom, né? Foi a senhora que fez. Você não leu, mas 30 anos, né? Uhum. Aí, isso dá um retorno muito bom, entendeu? Eu já trabalhei no ambulatório. Detalhe, eu sou bucomaxilo porque eu trabalhei no ambulatório ali e fazia 60 extrações por dia, porque não tinha material na época, porque assim, no meu dia o paciente ia e eu extraía o dente, não botava um curativo, eu obturava o dente. Só que assim, eu comecei a ficar sobrecarregada, porque tinha dias que não, né, eu ia e só limpava, aí muita o cara começou, demanda. Muita demanda. Aí eu falei, cara, não tem como. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me dê mais uma tranquilidade. Por isso que aí eu fui fazer bucomaxilo, graças a Deus, assim, pra mim, eu queria ser ortodontista. Eu sou ortodontista também, porque eu fiz ortodontia também. Mas não gosto. Agora, cirurgia, de me chamar... Então, gente, olha só, você vê a face, né? O nosso rosto, é onde a gente transparece toda a nossa expressão emocional, né? A nossa expressão de fala, de olhar. Então, quanto é importante, né, essa área do nosso corpo e que está muito ligado, inclusive, a toda a expressão cerebral, emocional, psicológica. E, obviamente, também a nossa autoestima, né? O tema da nossa entrevista, eu escolhi a questão do sorriso, né? A importância do sorriso, porque o sorriso ele não fala só de uma estrutura física. O sorriso ele é tudo na vida de um sujeito, né? Ele é a conexão social, emocional que você faz com o outro, né? É onde você expressa a sua felicidade, é onde você expressa ali o seu vínculo afetivo. Então, o quanto é importante para a sua autoestima, né? Para a sua vivência relacional, o seu sorriso, a sua face. E o bucomaxilo ele vai mexer com tudo isso aqui, a mandíbula, essa área no entorno dos olhos, né? A parte de dentição, de nariz, né? Essa região aqui
que obviamente, num Isso caso na emergência. cirúrgico, na Mas emergência, a gente né? também faz siso, tumor, né? Lesões. A gente, quer dizer, é uma área muito vasta. Às vezes um nódulo nessa área. É, tumor, tipo, qualquer coisa que seja cirúrgico do bucomaxilo. O siso incluso. Tem siso que às vezes está tão baixo aqui que você precisa fazer com anestesia geral. Tem siso que está próximo do nervo. E assim, o que as pessoas têm que entender é que a boca é o lugar mais importante do corpo. Porque quando a boca funciona mal, quando a oclusão, o encaixe dos dentes estão errados, o corpo todo funciona mal. Você fica com dor nessa área aqui, ó. Um dente fora de posição, às vezes um dente tocando te dá dores nessa área horríveis aqui, assim. Olha, eu tive uma paciente que ela pesquisou durante 10 anos, 10 anos, uma enxaqueca. Ela tinha uma dor de cabeça persistente. Ela fez toda a pesquisa a nível encefálico, com tomografias, ressonâncias, fez a parte também psiquiátrica, porque, né, entendi-se que podia ser alguma coisa a nível de ansiedade, né, Tá ligado, de somatização e tudo. E ela tinha exatamente um problema bucal, na arcada, e fazia também o bruxismo e tal, quer dizer, tinha todo um procedimento ali que era da área odontológica e que tinha essas consequências, né, das dores de cabeça, das dores mandibulares e tal. E até isso se descobrir, porque eu acho que as pessoas ainda cuidam pouco da saúde bucal, né? Não sei se você tem essa impressão. Não dá muito valor, não. E você falou uma coisa, ATM, o bruxismo, né? Não é uma coisa só de dentista. O bruxismo, ele é multidisciplinar. Ele pode até ser só uma coisa localizada dentro da boca, mas ele pode ser parte neurológica, entendeu? Tá ligado à tensão, essa área aqui de tensão que você aperta, o emocional, você dorme mal, você aperta os dentes e leva ao bruxismo. Verminose pode também fazer bruxismo. Sabia disso? Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Então, assim, é uma coisa que é multidisciplinar, não é só uma área, né? Mas, assim, a boca, às vezes as pessoas... A própria ansiedade, né? A ansiedade destrói a boca. Ansiedade te faz ter gastrite. Sim. A gastrite faz esofagite. Aí, esse ácido que joga para a boca, tem pessoas que têm dentes cheios de, assim, como vou te dizer, abrasionados, né, na cervical. Sim, sim. Isso está muito também ligado à gastrite. A pessoa geralmente estressada, ela tem muito esofagite, né? Refluxo, Isso destrói os dentes. O ácido que tem, a gente tem no estômago um ácido tão forte que quando ele chega na boca, ele sai destruindo, desgasta o esmalte do dente, entendeu? Então, assim, o emocional mexe com todo o corpo. E a boca, às vezes as pessoas não entendem assim, falta um molar lá atrás. Lá atrás ninguém vê. Não. Porque é uma engrenagem. Quando você tira uma coisa da engrenagem, ela começa a trabalhar errada. Quando ela começa a trabalhar errado, isso aqui tudo é musculatura. O músculo começa a ser estirado. Tenta compensar. E isso acaba destruindo a parte muscular. Ela começa a endurecer. Tem um ligamento aqui que ele calcifica por causa desse apertamento, entendeu? Então, assim, a boca é o lugar mais importante do corpo. Quer dizer, um dos lugares, né? Boca, gente, a gente come pela boca, a gente respira pela boca, claro, é o segundo canal, né? A gente fala, a gente se expressa, quer dizer, tem toda uma funcionalidade, né, em diversos âmbitos. E essa questão do dente, né, você está falando, é tão importante, porque as pessoas... Ela tem duas questões que mexem com as pessoas em relação à parte odontológica, aos dentes, né? Uma é a dor, né? Quando a dor aperta, o sujeito corre para o dentista. E o outro é a questão estética, né? Quebrar um dente aqui na frente, ou uma cárie no torso, né?
dente torto, as pessoas procuram muito para acertar e tal. Mas a saúde bucal, que é uma coisa que necessita de um acompanhamento regular, né, de uma forma correta de escovação, de cuidados, né? Quer dizer, as pessoas não têm esse hábito. E aí, doutora Neia, como efetivamente é a forma correta de cuidar da boca e dos dentes? O certo é você ir ao dentista, mesmo que você não tenha nada, de 6 em 6 meses. Porque, às vezes, você olhando não tem como avaliar, entendeu? Precisa de radiografias, porque, às vezes, você olha um dente por cima, não tem nada, tem um pontinho, e lá dentro tem uma cárie enorme. Eu já vi muitas pessoas irem no dentista, falar para mim assim, não, eu fui no dentista e não tinha nada no dente, tinha um pontinho e ele fez esse buracão. Não, a cárie, ela é assim, ó, é um iceberg, olha aí. De cima, às vezes, você vê um pontinho e lá dentro pode ter uma cratera. Aí, se você deixar aquela cárie crescer, vira canal. Aí você faz o canal. Aí o canal enfraquece o dente, porque você mata o nervo, a irrigação do dente. Aí você tem que cobrir aquilo ali com uma coroa, senão depois vai quebrar. Tem gente que faz o canal e fica com aquele dente aberto. E, às vezes, perde até o tratamento de canal, porque a bactéria é micro e ela entra. O canal nada mais é você tirar a comunicação da boca com o osso, porque os vasos sanguíneos chegam pelo dente. E tem pessoas que têm endocardite bacteriana, que é uma doença, às vezes, causada pela garganta e pela boca. Pessoas que têm foco nos dentes, canal mal tratado, com lesão periapical, isso aí dá uma endocardite bacteriana. Gengiva, que tem problema periodontal, que tem muito tártaro, essa pessoa tem que ir de 3 em 3 meses no dentista, senão ela vai perder os dentes. Ela acompanhando, às vezes, fica anos e anos bem. E uma coisa que a gente tem visto hoje é sobre a vitamina D. Eu avalio muito, assim, a calcificação do enxerto. A vitamina D é aquela que... o sol... Não, mas as pessoas hoje não pegam mais sol. Todo mundo verdade. Passa protetor solar e fica dentro do lugar com ar-condicionado, foge do sol. Porque o sol dá câncer de pele, o sol dá um monte de coisa. Mas, na realidade... E as pessoas fazem tudo também pela internet, pelo computador, não saem mais, não tem mais aquele trânsito. Hoje você vê, a maioria dos pacientes, muitos pacientes que eu opero, eu peço o exame, sempre peço o exame. Porque, assim, a importância do exame, tem pessoas jovens que não sabem, às vezes, que tem uma leucemia. E, às vezes, você pede um exame para extrair um siso e você detecta uma leucemia no paciente, encaminha ele para o clínico, entendeu? Então, assim, os exames laboratoriais são muito importantes e os exames de imagem, de raio-x. Uma panorâmica, outro dia o garotinho que é filho da minha secretária, ela falou assim, doutora, ele está com aumento de volume aqui do lado aqui do queixo. Aqui. Eu falei, vamos fazer uma panorâmica, 10 anos. Tinha um tumor enorme. E o tomazur realizando, que você faz uma abertura e deixa ele sair para depois você mexer. Está lá, 10 anos, nunca tinha feito. Fez uma radiografia, foi no dentista, mas como ele não era bucomaxilo, não detectou. Aí ela me falou, tá abaulando aqui. Aí eu olhei, eu já abri, hoje já tá, o tumor já diminuiu bastante. Mas o quê? Então, assim, uma radiografia, levar seu filho da troca de dentes, né? Entre 8, 7, 10 anos, para fazer uma panorâmica, para ver dente que não nasce. Por que aquele dente não nasceu? Pode não ser nada, mas pode ter um dente preso lá em cima, tá entendendo? Pode ter um cisto desse do que a menina, o filho da minha secretária teve. Então, assim, a radiografia e você ir ao dentista, não é porque você não tem nada que você não vai no dentista. Tem que ir no dentista para fazer, pelo menos uma panorâmica, para você dar uma olhada, como está a dentição, se tem alguma... Hoje em dia, eu não sei, que tem aumentado muito o número de tumores em crianças, adolescentes, e sisos inclusos em posições assim que dentro do nervo, porque hoje ninguém mastiga mais, as pessoas engolem a comida. Muita comida processada, né? Irregularidade de alimentação, né? A alimentação mesmo com muitas substâncias, muita química, muitos hormônios, enfim, é muita coisa. Mas tem uma curiosidade aqui que o nosso público quer saber, essa sua experiência enquanto gestora pública, né? Só que a gente vai dar um intervalinho, é o tempo da gente beber uma aguinha
e voltar aqui correndo, porque a gente quer conhecer também esse lado, o lado gestor da doutora Neia. Voltamos já já. A nova TV Gospel que chegou para ficar na sua Smart TV, também no celular, em rede nacional e internacional, pra família cristã, pra família em geral. TV Ondas Play no conforto do seu lar, TV Ondas Play pra onde quiser levar. Espalha pra geral, que é só baixar. Espalha pra geral, é fácil de acessar. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play nos principais aplicativos da sua Smart TV. Programação gratuita e on demand. Acesse nosso portal e saiba mais. www.tvondasplay.com.br. Nada que preocupe. Olá, gente, estamos de volta aqui, hoje entrevistando a doutora Neia, dentista bucomaxilo, trazendo essa história incrível aqui para a gente, partilhando com a gente todo o seu legado aqui no município de Maricá. E olha, uma das coisas, quando eu disparei o nosso banner de divulgação da entrevista de hoje com a doutora Neia, muita gente lembra da doutora Neia como subsecretária, como diretora, como coordenadora de áreas aqui no município de Maricá, e uma pessoa muito atuante, né? Que sempre levou muito a sério o serviço público, que sempre zelou por construir políticas públicas, não só na área de odontologia, mas na área de saúde, que efetivamente fossem acessíveis às pessoas, né? Que chegassem ao grande público e que zelassem, políticas públicas que zelassem pela qualidade de atendimento. Doutora Neia, queríamos entender como é que foi esse desafio em diversos momentos da sua vida da atuação como gestora pública. É fácil atuar na gestão pública? Não. É muito difícil. É muito difícil porque as pessoas pensam que as coisas públicas, né, assim, não é de ninguém aquilo ali, e é de todo mundo, né? Eu falava muito para o Ricardo, quando ele era prefeito, que eu fui subsecretária na época do Ricardo. Sim. Eu falava, cara, a gente, quando sofre um acidente na estrada, vai todo mundo pro Conde, pode ser até o mais milionário que for. Perfeito. Isso aqui tem que estar com os equipamentos funcionando direito, porque a vida você salva em 10 minutos ali. Se não tiver o material necessário... E perde em 10 minutos. Perde em 10 minutos. Não tiver o material necessário, não tiver... Na época, ele tentou... Assim, que antigamente não tinha tanto dinheiro quanto mais... Tantos recursos, claro. Mas ele conseguiu ali botar os monitores, entendeu? Os equipamentos. A gente não tinha a marca que tem hoje, né? Os materiais que a gente tem hoje. Mas a gente conseguia dar conta ali do negócio direitinho. Mas foi muito difícil em alguns momentos, entendeu? Até porque depende de verbas de federais, não estaduais, pactuações estaduais, federais. E Maricá, ela não tem aqui, assim, todas as cirurgias, né? E a gente tinha que referenciar isso aí para algum lugar. E, assim, famosa central de regulação. Esse é que é o problema. A gente tentava correr atrás e as pessoas não entendiam por que a pessoa ficava ali esperando e a gente não conseguia a vaga. E às vezes meses a fio, né? Não entendia que não era culpa nossa, entendeu? Sim. É muito difícil você explicar para uma família que o parente está morrendo e você não tem como tirar ele dali para levar para onde? Para um CTI. Porque a gente não tem CTI em Maricá. Agora o Che Guevara tem, mas naquela época não tinha. E na época eu era subsecretária, eu cuidava do Conde, eu cuidava da UPA, cuidava do posto Santa Rita, 24 horas, Itaipuaçu. Hoje não, hoje tem um gestor para Santa Rita, para o hospital, sim, entendeu? Então, assim, eu ficava quase louca. Mas a gente conseguia dar conta, porque eu gosto muito de cuidar das pessoas, entendeu?
eu, assim, não sou eu, a minha família toda, o Letelba também é um cara fantástico, a gente ajuda muitas pessoas. Só dando um spoiler, Letelba vai estar com a gente aqui, farmacêutico, empresário aqui de Maricá, provavelmente daqui a 2 semanas também, partilhando com a gente a sua história incrível. Só um spoilerzinho aqui para vocês. Então, e tudo isso aí, assim, e a vontade de ajudar as pessoas, de salvar a vida mesmo, né? Eu acho que eu nasci para salvar a vida. Enquanto eu pude, eu estive lá e assim, e meus filhos reclamavam muito, né? Porque tinham que dividir a mãe, entre mãe e doutora Neia, né? Mas eu sempre acreditei, assim, que tudo que você faz de bom para as pessoas, você tem retorno de tudo isso. E assim, eu sou a prova viva disso. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, estudiosos. Uma vem doutor aí em breve, daqui a uns 6, 8 meses. A minha filha também, eu acho que também, se Deus quiser, está no caminho. Então, assim, é muito bom, é muito seguro você ter alguém médico na família. Porque você pode ter o plano de saúde que for, você entra no hospital, você não tem acesso. Se você não tiver uma carteirada ali, sim, é muito difícil os hospitais hoje com plano de saúde, mesmo tendo plano de saúde, entendeu? Às vezes eu prefiro ir para o Conde do que ir lá para baixo, porque aqui eu conheço todo mundo, eu sou o Conde, sim. Eu vivo o Conde há 30 anos, sim, entendeu? Fui subsecretária na época do Ricardo e depois na época do Quaquá. Sim. E hoje eu coordeno a bucomaxilo. E foi diretora? Não. Fui só subsecretária. Ah, tá. Você coordenou a parte odontológica? Eu conta, não. Eu era do Conde? Subsecretária do Conde 2 vezes. Do Conde não. Da saúde. Ah, sim. Da Entendeu? Parte hospitalar. Diretora, não. Porque na realidade, na época, o diretor só tinha o administrativo. Aí o Max entrou como diretor na época, né, me ajudava bastante. Ah, sim. Mas eu era subsecretária. Era subsecretário e o diretor do hospital. Então, assim, eu que via tudo que funcionava, o material para comprar, entendeu? O que estava faltando, tinha acesso ao Ricardo na época, facilitava um pouco isso aí. E eu consegui construir uma bucomaxilo. Porque eu era sozinha, hoje somos 7, entendeu? E mais 2 da eletiva, que está saindo agora para ir para o Che Guevara, que as eletivas vão começar lá. Aí o Conde vai ficar só com a emergência. Não vai As cirurgias eletivas são aquelas que você pode agendar, pode esperar. Né? Você faz uma programação para o procedimento. Que a gente fazia muito. A gente hoje, a minha equipe faz mais cirurgias do que o Miguel Couto. Eu tenho Olha só. Um pessoal muito bom aí. E eles estão indo lá para o Che Guevara, lá, vamos ver se eles dão continuidade ao que eu comecei em Maricá. Porque, assim, são 30 anos. Graças a Deus, eu acho, né? Não sei. Assim, por incrível que pareça, eu consegui passar ilesa, sem ter problemas nenhum, acredite se quiser. Doutora Neia, puxando pela memória, uma história rápida, feliz, que teve um desfecho feliz, e uma que teve um desfecho triste, desafios, né? Às vezes positivos, às vezes negativos. A gente que está na área de saúde, isso acontece, é natural. Queria que você puxasse aí pela sua memória, tentasse trazer Eu tive um problema no Conde nesses 30 anos. Foi um paciente especial. No hospital? Foi no hospital. O paciente, ele estava com vários abscessos dentários e a gente colocou ele no centro cirúrgico, operou. Ele era cardíaco, isso tem uns 25 anos. E aí ele saiu da cirurgia, saiu bem. E na época só tinha um visitador, né? Eu não sei o que houve, que aconteceu, porque a buco não passava visita, né? A parte médica que passava. Hoje que isso mudou. E o paciente morreu. A mãe dele ficava do lado da cama dele o tempo todo ali com ele, em pé. Desde que ele operou até o momento que ele faleceu. Aquilo marcou muito, muito. Perder paciente é muito difícil, foi o único, né? Assim, que eu realmente... Na psicologia a gente tem muitos eventos de suicídio, né? Às vezes paciente depressivo,
ou em movimento autodestrutivo. Então, realmente, essas histórias de perda de paciente, né? Não, aquele foi chocante, porque a mãezinha, eu vi a mãezinha Sim. dela ali. E coisa legal, assim, que eu ganhava muita banana. Eu já ganhei também muita fruta. Fruta, galinha. É. O cara levou, às vezes, uma galinha viva. E levou numa bolsa e me deu lá no Conde. Não sou eu também, o gaúcho, que a gente trabalhou por muitos anos. A gente ganhava muita coisa, assim. As frutas, né? Ganhava fruta. E assim, isso é muito legal que você vê que a pessoa te deu valor, né? Você vê o senso de gratidão, né, do ser das humano. Pessoas, né? Isso é Você muito fica legal. marcado na história do sujeito também, né? Eu acho que, cara, eu marquei muita gente. Porque quando a pessoa olha no espelho, ela me vê. Sim. Né? Quem passou por mim no Conde, ele olha assim aquela cicatriz, deve pensar assim, a doutora Néia que fez. Eu encontro às vezes com as pessoas na rua, que são 30 anos, não é poucos anos, né? Não, você não deve ter noção da quantidade de gente que olha, que passa você por mim, povoou ali uma parte significativa da história, não, e né? assim, pessoas que depois, assim, às vezes você vai no Detran, né? Aí a pessoa olha para você, doutora Néia, entra aqui. Você lembra que você ajudou aquela pessoa lá atrás. Então, assim, o que a gente faz, né, pelas pessoas, você tem retorno de alguma forma. Sim, entendeu? sim. Eu acredito muito nisso, nesse retorno. Eu acho que você faz de ruim, tem retorno. Tem retorno também. Então, assim, eu na minha vida toda, eu procurei sempre ajudar as pessoas. Assim, se eu tenho inimigo, não fui eu que fiz, a pessoa que não gosta de mim. Eu sou assim, muito brava. Eu chegava no hospital, na entrada, tem que ser. Já saía, na área de saúde. Doutora Néia, tá chegando, doutora Néia, tá chegando. Aí, mas, assim, é porque eu não brigava com as pessoas por nada. Às vezes, o maqueiro lá, a velhinha em pé, a cadeira, o maqueiro sentado na cadeira e a velhinha com dor em pé. Cara, eu não consegui. Meu amigo, vem cá, dá licença, levanta. Aí sentava a velhinha, chamava ele lá dentro, não ali na frente das pessoas, e explicava, poxa, se fosse a sua mãe, pensa bem, você não tem amor ao próximo, entendeu? Tentava conversar, mas eu não sei, eu tenho um jeito assim meio mandona, né? Então, quando eu entrava ali, ninguém já saía, entendeu? Voado, vem, doutora Néia, não sei o quê. E eu sempre prezei pelo certo. Entendeu? Eu sempre tentei fazer as coisas, mesmo no público, que é uma coisa difícil. Sim. Entendeu? Muitas vezes eu levei material para operar. Muitas vezes eu tirei paciente do Conde e levei para o meu consultório, que lá não tinha, tipo, um dentinho da frente, um garoto com 7 anos. Eu levava lá, colava, tá entendendo? Então, assim, eu sustentei o Conde um bom tempo. Levava, porque assim, eu gostava do que eu fazia. Eu queria fazer bem. Para eu fazer bem, eu não tinha o material adequado. Então, eu levava o meu material. E eu fazia a coisa bem feita. Entendeu? Então, assim, funciona assim. Não vou levar, isso porque não é problema meu. Aí o retorno disso, as pessoas bem, né? Com a sutura bonitinha, bem feita, né? E passa por você e agradece isso pro resto da sua vida. Cara, isso não tem preço. Tem preço? Não tem, não. Não tem preço. O Conde Modesto Leal, gente, é o Hospital Municipal de Maricá, o primeiro. Hoje existe o Hospital Ernesto Che Guevara também. Mas, na realidade, o Conde Modesto foi um hospital de freiras, inicialmente, né? Cedido, exatamente doado por este Conde, né? Modesto Leal. Era como se fosse uma casa, assim, no alto de um monte. E aquilo foi se configurando como hospital. Tanto é que a gente que trabalhou ali muitos anos, a gente sabe da história que é o hospital dos puxadinhos, porque fazia um puxadinho aqui, fazia outro ali e ia montando o hospital. Hoje o hospital vem passando por algumas reformas bastante significativas de estrutura predial, estrutura de equipamentos, né? Ganhou-se esse reforço do Hospital Ernesto Che Guevara, que não é um hospital geral aberto ao público, né, de emergência, de atendimento geral, mas começa a se configurar como um hospital de atendimentos de especialidades. Né? São transferidos os pacientes. Transferências, não é isso? Que aí são as cirurgias são feitas agora lá no Che Guevara. Algumas então isso desafoga um pouco também, né? Está cheio, o Conde. Tá cheio. Porque como é que funciona melhor e o entorno? Muita gente vem, né? Funciona. Também. Muita gente tem parente e vem para cá.
Não, e venhamos e convenhamos, né? A cidade de Maricá hoje tem em torno de 200 mil habitantes, né? Houve um crescimento enorme da cidade, né? A cidade também ganhou uma notoriedade na região, então também ampliou-se, né? A migração, o turismo também para cá. Então, quer dizer, inevitavelmente você vai ter um aumento de demanda aí e rápido, né? Assim, razoavelmente rápido, porque os royalties vão botar aí 15, né, anos para cá, 15, 16 anos para cá, mais ou menos, começou o movimento de royalties para cá, né? E a cidade teve um crescimento enorme. Doutora Néia, você fala muito de humanidade, né? A humanidade no atendimento ao outro, né? Você acha que falta empatia hoje na nossa área de saúde, a área de atendimento, né? O ser humano ele vem se resfriando nas suas relações. Como é que você vê isso, você como uma profissional de ponta de mais de 30 anos? Eu vejo que falta um pouquinho de amor ao próximo, entendeu? As pessoas olham muito para elas, esquecem o entorno e não vê que, né, o retorno do que você faz. Acho que ninguém se importa, não avalia muito isso. O Conde tem profissionais maravilhosos, tem enfermeiros fantásticos, técnicos de enfermagem que estão lá há anos. Não dá para citar nomes, porque senão vão ficar com ciúme, entendeu? Mas eu trabalhei com pessoas ali fantásticas, que às vezes, vou te falar, sabiam tanto quanto o médico, de tantos anos que estão ali dentro ali. E ainda continua, acho que daqui a uns anos deve começar a perder essa leva de... E hoje, assim, eu vejo as universidades, né, a formação, acho que encolheu muito o que se aprende dentro de uma universidade. Eu acho que talvez os cursos, né, que estejam... Se empobreceram um pouco. Não, os cursos, o que acontece? A faculdade forma mais ou menos... E você fica em volta cheio de curso, pago para fazer. Quem tem grana, entendeu? Se especializa. Quem não tem grana vai aprender, né, infelizmente, no paciente. Entendeu? Eu acho que assim... Sai com um basicão ali da formação e tem que se virar na prática. E tem gente que, assim, hoje facilitou muito o estudo porque a própria internet, né, te ajuda muito. Mas, assim, tem pessoas que você vê que não tem... entendeu? Sei lá, vontade, e não se importam muito com o ser humano. E já você vê aquelas que estão ali para ajudar o gaúcho. O gaúcho é um cara, gente, aquele cara trabalhava muito. Ele e o Max no plantão. Tinha outro lá que eu não lembro, mas, cara, eles eram, assim, demais. Humanos, sabe que era um plantão humano? Entendeu? O gaúcho, ele saía do centro cirúrgico para ir lá na frente entubar paciente, Augustinho, que já morreu, que hoje o filho dele trabalha com a gente na bucomaxilo do Conde, o Gustavo, entendeu? Então, assim, eram pessoas fantásticas. Eu peguei um plantão, assim, de só gente humana demais. O Augustinho, eu trabalhei no Fundão, Souza Guiar, Hospital de Ipanema. Não conheci um anestesista igual ao Agostinho. Ele, assim, ele era o cara humano, humilde, honesto. O Agostinho era tudo de bom. Humanidade, amor ao próximo, empatia. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Sentir um pouco dessa dor, partilhar um pouco para que você efetivamente consiga se sensibilizar, né? E fazer um acolhimento diferente. Sigmund Freud, um grande médico, psiquiatra, psicólogo, na época a psicologia era uma especialidade da medicina, ele falava que o médico, para ele conseguir atuar, conseguir exercer o seu ofício, ele tinha que amplificar, a mente dele amplificava um pouco os seus instintos sádicos. Porque você imagina, você amputar uma perna, você fazer uma cisão, há que se ter uma certa defesa, né, uma certa frieza. Porém, a gente percebe que isso, talvez no ofício prático,
mas na lida com o outro, no tratamento ao sujeito, ao paciente, é preciso fazer o processo inverso, se sensibilizar e se aproximar humanamente desse sujeito. Você conseguir estabelecer essa conexão. E, de fato, isso falta um pouco, né? É algo que efetivamente tem apresentado uma redução drástica. Bauman, um escritor agora contemporâneo, escreveu um livro em 2003, Amor Líquido, onde ele fala, recomendo a leitura, um livro espetacular, onde ele fala que o vínculo das pessoas, o sentimento, o afeto, ele está se tornando líquido, escorre pelas mãos. Você não consegue ter ali uma permanência, né, uma consistência nas relações, nos afetos, nos vínculos. Por isso que a gente vive uma era da descartabilidade. A gente começou descartando coisas, objetos, e hoje a gente descarta pessoas, sentimentos, relações, né? Como se isso fosse efetivamente algo com prazo de validade e cada vez mais curto. Então, acho que no âmbito da saúde, isso é tão fundamental, né, doutora? E você traz isso como um elemento primordial da sua... Sim. Às vezes você tem que, né, assim, ser um pouco frio, porque senão você não consegue, não caminha. Mas na regra mesmo, quem realmente é humano, ele vai ser sempre humano, não vai mudar. Isso nasce com a gente. E quem não é humano, ele não vai mudar. Aquilo está incutido dentro do ser humano. Não sei se é infância, não sei se é psicologia com você, mas não sei o que faz o ser humano ficar tão frio, entendeu? Sim. Talvez a infância, a falta de amor dos pais, entendeu? Meus filhos não podem reclamar não, porque eu posso não ter ficado tanto tempo dentro de casa, mas o tempo que eu dei muito amor e carinho para eles. Isso assim, é muito importante. Meus filhos são tudo na minha vida, tudo, tudo. Amo muito aqueles três. Qual o nome? Letelba Neto, Eric Letelba, Nicole Letelba. Então, um abraço para os 3 filhos da doutora Neia, aqui do nosso portal educativo. Doutora Neia, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu falei, é um bate-papo tão gostoso e a hora vai passando. Quando a gente vê, já estamos chegando na reta final. Mas uma história incrível dessa, uma história de superação, de construção, de crescimento, evolução. É uma história que inspira as pessoas, né? Me inspira, inspira você que está aí do outro lado. Uma história de persistência, de não desistência. Uma história que consegue fazer essa mescla entre a firmeza de posição, né? De decisão, mas também o carinho, o amor, né? Que você traz como elementos fundamentais. Então chegou a hora de... Uma coisa de eu falar. Sim. E todo esse contato, né, com o Conde fez a gente montar a Quality Med, né, que é uma clínica, sim. que você tem lá meu consultório lá. Excelente. Hoje é uma referência a Quality Med aqui em Maricá. Temos quantos profissionais? Acho que 21 ao todo, né, mais 5 dentistas. Então, assim, a gente hoje faz uma odontologia de excelência e tentamos fazer uma medicina ainda de excelência. E com isso, com a qualidade, com a acolhida, né, com essa humanidade no atendimento. Doutora Neia, deixa um recado final aí para o nosso público de incentivo, a partir da sua história incrível, para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje. Vamos tentar ser mais humanos, né, nesse mundo tão desumano. É isso, gente. Parece simples, mas é muito difícil. Mas, com certeza, essa humanidade, esse amor, fazem a diferença em todos os âmbitos da nossa vida. Nossa vida familiar, nossa vida social, nossa vida emocional e também na nossa vida profissional. Doutora Neia, muito obrigado por trazer essa história incrível aqui para o Portal Educativo. É com essa vivência que a gente também forma sujeitos. Portal Educativo trazendo para você aqui mais uma história incrível com a doutora Neia. Um abraço, gente. Até semana que vem. Continue aqui na TV Ondas Play. Aqui você assiste efetivamente o que você quer. Um abraço, gente. Até semana que vem. Obrigado, doutora Neia. Tchau, tchau. Você viu na TV Ondas de Maricá
Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie. Programa Portal Educativo.